Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente começar, então? Mais uma aula. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse dia, em torno da Tua Palavra, em torno dos Teus ensinamentos, Senhor, que são a verdade, que santifica a igreja. E diante da Tua Palavra, nós nos prostramos e queremos examiná-la, Senhor, através da luz e da revelação do Teu Espírito. Por isso pedimos que Ele nos guie em toda a verdade nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha como nosso Mestre Supremo, nos ensinar mais verdades a respeito deste assunto importante, que nós já temos aprendido muitas coisas importantes a respeito do ministério da igreja local, e que hoje possamos agregar mais conhecimento e tenhamos mais convicção sobre o ministério da igreja. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então, estamos aí na 14ª aula, e hoje a gente vai trabalhar praticamente agregando um pouco mais em alguma coisa que eu já falei. Nós já falamos sobre o apto a ensinar, e aqui eu vou trabalhar também sobre essa doutrina, não só o apto a ensinar, mas também no início das nossas aulas sobre as qualificações, nós também falamos sobre a ética, a importância das qualificações que trazem, que mostram a ética exigida para que um homem seja um ministro, um presbítero ou um diácono na casa do Senhor. Então, esse texto que nós vamos trabalhar hoje, de 1 Timóteo 4,16, abram as suas Bíblias, 1 Timóteo 4,16, a gente vai trabalhar em cima desse texto. Ele fala de duas coisas: cuidar de si mesmo, Paulo diz a Timóteo para cuidar dele mesmo, da sua pessoa, e da doutrina. A doutrina estava nas mãos de Timóteo para que ele cuidasse dela. O que significa isso? Vamos ver então o que a palavra nos ensina. Antes de nós lermos o texto, deixa aberto aí, 1 Timóteo 4,16. Mas eu queria falar sobre um pensamento de João Calvino. Aliás, é um comentário que existe, que o Dr. Tabit expressa, perdão, não é o Dr. Tabit, é Hernandes Dias Lopes. Ele comenta sobre, quando ele fala sobre 1 Timóteo 4, Hernandes usa um comentário de Calvino para enriquecer o comentário dele. Então, o que Calvino fala sobre esse texto de 1 Timóteo 4,16? Ele diz o seguinte, olha, palavras de João Calvino: um bom pastor deve ser criterioso acerca de duas coisas. Calvino entendia que havia duas coisas que davam norte para a vida de um pastor. Pastor aqui, você sabe, engloba os oficiais de uma igreja, presbíteros e diáconos. De certa forma, os diáconos também apoiam o serviço pastoral. E de certa forma eles também são pastores, são líderes na casa do Senhor. Então, mas especialmente falando dos presbíteros, que têm a carga sobre eles do ensino e do ser modelo para o rebanho. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, que os presbíteros são modelos para o rebanho, não é? Então, Calvino diz que existem duas coisas que o pastor deveria ser criterioso. Criterioso é tomar muito cuidado e aplicar isso para a sua vida com critério, com bastante convicção, com bastante assiduidade, com bastante firmeza, não é? Fazer essas duas coisas de forma bem completa para amadurecimento dele, não é? Criterioso seria ser diligente em seu ensino e conservar sua integridade pessoal. A pessoa do presbítero é importante, o testemunho, a ética do presbítero. Então ele comenta as duas coisas. Não basta, palavras do Calvino ainda, está tudo isso aqui do Calvino, ó. Não basta que ele amolde sua vida de acordo com o que é recomendável, e tome cuidado para não dar mau exemplo, se não acrescentar à vida santa uma diligência contínua no ensino. Significa que ele pode ser um homem exemplar na ética, mas se ele não é bom no ensino, não é apto a ensinar, e ele não se esforça para melhorar, se ele estiver falhando no ensino, Calvino diz que não adianta, isso não serve para ser presbítero. Então, não basta
ter uma boa ética, ser um homem honesto, exemplar, cuidadoso com a família, né? As contas em dia, relacionamentos dentro do possível, em ordem, em paz com todo mundo, sem ser encrenqueiro, todas essas características, se ele não adianta, se ele não acrescentar a isso tudo, a vida santa, essa diligência contínua no ensino. Em contrapartida, Calvino diz que o ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. Ou seja, se ele é um cara bom de pregar, às vezes ele é bom de língua, de boca, não é? Ele convence as pessoas, ele é um cara conhecedor da palavra, ele expressa bem, ele tem uma retórica boa, não é? Ele sabe se expressar, mas ele é um cara que não tem um testemunho de vida. Ele não tem uma ética que abone o seu ensino. Calvino diz também que isso não adianta. Tem que ter as duas coisas. Então tem que ser criterioso nessas duas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho. A primeira parte eu queria trabalhar com vocês sobre o exemplo de Pedro. A vida de Pedro. Vamos dar uma olhadinha rápida na vida de Pedro. Abram comigo em Lucas 22, de 31 a 34. Esse episódio já aconteceu após, já lá no fim do ministério terreno de Jesus, quando ele estava já tinha comido com seus discípulos a última ceia, já estava preparando para o Calvário, e naquele mesmo dia, ou naquela mesma noite que Jesus conversou com Pedro, essas palavras que nós vamos ver agora, o Senhor foi preso. O Senhor foi preso, levado às autoridades e condenado à crucificação. Bom, o que estava acontecendo então é o seguinte, olha o que Jesus diz a Pedro. Veja que essa conversa aqui é entre eles dois. Olha só, versículo 31. Simão, vocês sabem quem é esse Simão aqui? Lógico, né? Simão, Pedro. É Pedro, tá? Simão Pedro. Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, esse ele aqui é Pedro. Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro estava pronto, gente. O Senhor estava enganado a respeito de Pedro, não é? E Pedro estava prontinho, maduro, firme na sua fé, não é? Ele disse aqui para o Senhor: Senhor, você está enganado a meu respeito, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas, versículo 34, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, hoje, não é amanhã não, é hoje, daqui a pouquinho, você aí, Pedro, que falou isso aí para mim, que está pronto, você 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O que é isso? O que isso aqui significa para nós? Significa algumas coisas. Primeira coisa, versículo 31. A gente vê que Pedro passa pela peneira de Satanás. Aqui é a primeira prova. A primeira prova que ele, como líder, porque Jesus está falando no nível de líder. Pedro, você vai ser um líder que vai governar, vai puxar a fila dos meus discípulos que serão apóstolos. Você vai ser, praticamente Pedro foi o líder dos apóstolos. Ele foi um dos mais notáveis e dos que mais influenciaram os demais. E Jesus falou isso. Você vai confirmar quem são esses irmãos aqui? São os outros 11. Os outros demais líderes que seriam apóstolos, e Pedro puxaria a fila. O que é que acontece nesse primeiro estágio? A gente vê um teste que vem de fora. Um teste que vem fora de Pedro. Qual é o teste? Uma peneira. Peneira de Deus? Sim.
Deus usa Satanás para treinar o homem de Deus? Ou vocês acham que Satanás faz as coisas aleatórias, ou independentemente de Deus? Quem é o soberano? E quem Deus usa? Deus nos usa. Da mesma forma, essa mesma situação aqui, esse peneirar de Satanás, é exatamente o que aconteceu na vida de... Quem pode falar em voz alta? Jó. Muito bem. Ô igreja bíblica, aleluia. Jó. Só que no caso de Jó, Deus permitiu. Faça isso e teste o meu servo, né? Para ver o que você vai ver a respeito do meu servo Jó. Aqui, Jesus ora ao Pai para que isso não aconteça. Bom, já estou avançando um pouquinho mais. Em primeiro lugar, então, significa que ele iria passar por provações. Perdão, aqui eu não coloquei provações externas também, não é? Primeiramente, para ser. Não é que está em ordem, vai primeiro de fora, depois de dentro. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas são duas formas de Deus tratar o homem de Deus. Provações externas, essa aqui vem de Satanás, não é? Significa que ele iria passar por provações para seu aperfeiçoamento como líder. Ele tinha que passar por isso. Aí no versículo 32, presta atenção no versículo 32. Embora todos os discípulos estivessem em perigo, porque quando você volta para o versículo 31, Jesus não diz assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos, olha o termo vos reclamou, ou seja, Satanás pediu vocês para ele, para trabalhar na vida de vocês. Então, Jesus está dizendo que todos os discípulos ali estavam sendo pedidos por Satanás para trabalhar na vida deles, para destruí-los. Olha que respeito que Satanás tem, não é? Por Deus. Ele pediu, Deus, dá esses caras para mim. Dá isso para mim, eu estou precisando deles. E acontece que, então, Satanás veio trabalhar na vida de todos. Mas no versículo 32, Jesus ora por quem? Por todos? Por quem? Por Pedro. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Ah, mas Deus não ama os outros, né? Jesus não ama os demais, não é? Não, não é isso. Jesus tinha algo especial para Pedro. Jesus tinha algo especial porque ele queria que Pedro fosse realmente uma coluna da igreja. Para ser uma coluna firme, ele precisava passar por testes rigorosos. Para poder ser um líder, ele precisava passar por fardos pesadíssimos para ver se a coluna aguenta, se ela não arrebenta no meio do caminho. E Jesus rogou por ele. Então no versículo 32, embora todos os discípulos estivessem em perigo, conforme o versículo 31, a intercessão de Jesus é focada nele. Agora, se você abre em João 17,15, não precisa abrir porque eu transcrevi aqui, olha. João 17,15, Jesus ora por todos. Ele diz assim, na oração sacerdotal de Jesus, ele intercede por todos. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Para quem que Jesus está falando isso? Para Deus Pai. E de quem? A respeito de quem Jesus fala? Dos seus discípulos, de todos eles. Daqueles primeiros, e ele diz na sequência, eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que crerão em mim. Então Jesus é o nosso intercessor ainda. E o ministério de Salvador passou. Jesus cumpriu cabalmente. Está consumado. Ele cumpriu o ministério de Salvador. Qual é o ministério atual dele? Intercessor. Intercessor dos crentes. E principalmente dos líderes. Por quê? Todos que passaram pelo trabalho militar sabem muito bem que destruir o líder é destruir todo o regimento. Todo o resto do grupo. Tirar o cabeça é desnortear o resto da turma. O líder espiritual, o presbítero, é o guia. Tira o guia, o pastor de uma igreja, e ela fica perdidinha.
Então Jesus tem algo especial, sim. Ele não é melhor do que ninguém. Presbítero não é porque ele tem mais mérito. Quando ele for para o céu, ele vai ficar num lugar especial, diferente dos outros irmãos. Não. Porém aqui, ele precisa de mais ajuda do Senhor, porque ele é o guia. Sofre ataques externos, sofre agora problemas internos. Olha aqui, versículos 33 e 34. O outro grande inimigo a ser vencido, em segundo lugar, sua autoconfiança. O seu próprio coração precisa ser destruído, liquidada toda a sua soberba, todo o seu toda a sua autoconfiança. E o remédio de Cristo qual é? Uma grande autodecepção. Se ele é autoconfiante, ele precisa se autodecepcionar. Ele precisa olhar para o espelho e falar assim: eu não presto. Eu não sirvo para nada. Não é? É isso aqui. Então, o remédio é uma grande autodecepção. Após isso, então, Pedro estará quebrado, perfeito, aí sim ele vai estar perfeito, e maduro, do jeito que o Senhor quer para usá-lo, quando ele estiver quebrado. Quebrantado significa não ter mais apoio próprio, ele não se apoia mais sozinho, ele depende totalmente de Deus. Ele sabe que ele não tem mais força suficiente nem para se preservar sozinho, muito menos para preservar o seu povo. Por isso ele busca em Deus a sua rocha, a sua segurança, não é? E então Lucas relata que após ter negado, avança um pouquinho nesse capítulo mesmo 22, de 54 a 60, Lucas relata que após ter negado Cristo por 3 vezes, que esses versículos, olha, foi imediatamente no mesmo capítulo, né? Lucas foi tão bacana que ele já colocou no mesmo capítulo para ver que realmente o que Jesus falou aconteceu e que Pedro precisava daquilo, e esse é o remédio. Jesus amou Pedro e deu o remédio que ele precisava. Foi amargo? Foi amargo o remédio que Jesus deu para Pedro? Nossa! E como foi amargo! Até as palavras ali, ó. Então, Pedro passa por sua maior prova de transformação de vida. O versículo 62 eu transcrevi aqui. Olha como foi amargo o remédio. Então, versículo 62, acompanha aí. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele olhou para si mesmo no espelho e falou: o que você fez? O que eu fiz? O meu maior amigo, o meu amado, eu traí. Eu traí o meu Senhor. Que situação, não é? Lucas relata de uma maneira assim tão linda e realmente chocante, porque ele mostra que quando Pedro, nesses versículos de 54 a 60, no finzinho, quando ele nega pela terceira vez, imediatamente o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz no versículo 61, que ele lembrou-se das palavras do Senhor, né? que o Senhor tinha falado que ele negaria 3 vezes antes do galo cantar. Ele se lembrou. Jesus falou isso. Ele tinha razão. Eu não. Eu me enganei a meu respeito. E ele, mais do que isso, antes um pouquinho, diz que Jesus, antes de sair dali, Jesus virou o rosto para ele. Os olhos de Jesus entraram dentro dos olhos dele. Pedro fitou, olho no olho, a última olhada no Cristo antes da sua ressurreição. E Pedro chora, Pedro quebra, é destruído. Este é o processo daqueles que Deus chama. Precisa passar por provas severas, porque nós não podemos brincar com colunas de uma casa, de uma edificação. Se o homem não passa por provas desse tipo e suporta tais provações, ele não está aprovado para servir no ministério.
Avançando um pouquinho mais. Mas, todavia, o Senhor reafirma o chamado a Pedro, mostrando que não depende da situação do homem, mas da soberana graça de Deus. Pedro, poderia se dizer, não foi aprovado, não foi? Você aprovaria Pedro pelo que ele fez? Não. Jesus aprovou. Jesus aprovou. Ah, mas ele falhou. Mas não é questão de falhar ou não falhar. É questão de passar no teste. Passar pelo teste. Ser destruído. A aprovação não é que Pedro realmente não negou Jesus. A aprovação é que ele foi destruído. Ele foi quebrado. E então Jesus, pela sua graça, ele chama. Lá em João 21:17, depois, vejam que aconteceram algumas coisas, Pedro decepcionado com ele mesmo, a grande autodecepção que ele passou, a prova de que isso aconteceu, foi que ele nem pensou mais no ministério, ele falou assim, eu não vou ser mais pescador de homens, como o Senhor disse que eu ia ser. Ele me chamou para isso, mas eu não sinto que eu serei isso, eu não tenho condições. Porém, Jesus agora ressurreto, aparece para ele e para os outros, que Pedro já estava levando, é um líder, né? Já estava levando um monte de gente junto com ele, para onde? Em vez de pescar homem, estava indo pescar peixes. Voltou para a profissão antiga, né? Jesus aparece para ele e fala 3 vezes, Pedro, tu me amas? Mais do que a esses, primeira vez. Ele responde convictamente, não é? Daquele jeitão, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez. Na terceira vez, Pedro de novo quebrou. Na terceira pergunta de Jesus, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, olha de novo, por ele ter lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confirmou, mas Pedro respondeu assim, Senhor, tu sabes melhor do que eu. Eu te amo, mas eu não te amo tanto quanto eu deveria. Tu sabes o tamanho do meu amor por ti. Tu sabes tudo, eu não. Eu acho que eu te amo, porém tu sabes a verdade a meu respeito. Ele quebrou. Ele colocou o Senhor no lugar do Senhor e Pedro colocou-se no lugar de Pedro. Tu sabes, eu não. Isso é prova de que ele estava quebrado, não é? Então Jesus entrega o ministério de volta para ele. Vai cuidar das minhas ovelhas, o que é que você está fazendo aqui? Prepara-te porque você vai cuidar das minhas ovelhas. Isso é graça, o chamado é graça. Só retificando o que eu disse anteriormente, não é que ele passou pelo teste, não é porque ele não passou, mas é porque o chamado é graça. O chamado é por graça. Agora, Deus capacita as pessoas que estão vazias de si mesmo. Agora, se ele estivesse cheio como ele estava, é impossível ele aprender a ser um bom líder. Seria impossível. Precisava esvaziar o pote para encher de novo. É isso que Jesus fez. Esvaziou Pedro. Humilhou Pedro. E aí então Pedro vazio estava pronto para aprender tudo de novo. Foi isso que Jesus fez com Pedro. E é isso que Jesus faz conosco. Enquanto nós estamos cheios, nós não somos úteis, porque Ele usa vasos vazios para encher do que Ele quer, não do que nós queremos. O que a gente aprende aqui então? Em primeiro lugar, quando te converteres, não é? Versículo 32, não significa que Pedro não era crente, significa uma atitude de quebrantamento e humilhação aqui, após provações, que amadurecem o homem chamado à liderança, tornando apto a fortalecer os demais irmãos. Converter-se aqui não é que Pedro não era crente,
é que ele precisava ser trabalhado e quebrantado. Ele precisava ser quebrantado. Converter aqui significa que ele precisava se esvaziar para que Cristo enchesse dele, da graça dele, do poder do Espírito, da palavra de Deus, para que Pedro exercesse uma liderança boa, confiável, firme, sólida, consistente para os demais irmãos. Em segundo lugar, roguei por ti, vejam no versículo 32, significa que há uma necessidade especial do homem chamado à liderança, pelos ataques mais pesados do inimigo, que leva o Senhor a colocar-se como seu escudo. O Senhor coloca-se como escudo daqueles que Ele chama para o ministério. Não que não acontece mais nada de errado na vida dele. Jesus permite muitas vezes que aconteçam essas coisas, porque ainda falta algumas coisas a serem trabalhadas na vida do homem de Deus, para que também ele não se ensoberbeça pelo trabalho que ele ganha, porque é honroso ser um presbítero, é honroso ser um diácono. E eu quero dizer para as nossas irmãs, é maravilhoso ser esposa de um ministro. Quantas mulheres gostariam de ser esposas de um líder? Isso é honra para a família e para a esposa em especial. Mas ele precisa ser protegido pelo Senhor. O Senhor, sabendo disso, ele se coloca como escudo desses homens. Porque esses homens são frágeis. Como eu, como você. Não tem diferença nenhuma. É tentado sexualmente, é tentado financeiramente, é tentado nos relacionamentos, é tentado de tudo quanto é jeito. É tentado nas provações a respeito de lazer, desequilíbrios, preguiça, má vontade, desânimo. Quem não é? Mas o Senhor se coloca como seu intercessor. Em terceiro lugar, portanto, o propósito do Senhor é que o líder sirva de encorajamento e exemplo aos demais irmãos. Por isso que Pedro precisava ser trabalhado. Como disse Calvino, o homem precisa ter uma ética. E isso trabalhou em Pedro para que ele tivesse uma nova ética. Tanto que Paulo o chama de coluna da igreja. Uma das colunas da igreja. O apóstolo Paulo. O homem muito mais culto, muito mais instruído, até teologicamente, do que Pedro, era Paulo. Tanto que Pedro fala que Paulo falava coisas tão difíceis de entender. Pedro tinha dificuldade de entender a teologia de Paulo. Mas Paulo olhava para Pedro e dizia, ele é mestre. Ele é meu mestre, porque ele é coluna da igreja. Ele pode ter menos teologia que eu, mas ele tem experiência. Ele tem experiência de vida com o Senhor que eu não tenho. Paulo honra Pedro quando chama ele de coluna. Olha que coisa linda. Portanto, as qualificações podem ser adquiridas, mas a experiência jamais. A experiência você não corre atrás para passar. Essas experiências são importantíssimas, só que elas não são. Você não consegue buscar essas experiências. Eu estou dizendo das experiências, não de conhecimento. Conhecimento você adquire. Algumas qualificações você adquire. Eu quero botar em ordem a minha família, não é? E quando você começa a colocar em ordem a sua vida, sua família, administrar bem sua casa, ser um homem equilibrado, apto a ensinar, você busca tudo isso e nesse buscar tudo isso, você vai passar por experiências que vai te levar para o chão. Enquanto você não estiver no chão, você não serve para levantar e servir de coluna para os outros. Eu estou dizendo aqui para os presbíteros, mas para a igreja também está ciente de que isso é uma realidade. Não é? Assim são os homens que servem para o ministério. Eles precisam passar por essas provas. Não é? Alguns mais, outros menos, uns numa área, outros outra, mas são diversas áreas. Mas todos passam por lutas. Todos passam. E se eles são chamados, eles serão aprovados. Não porque eles acertaram sempre, mas porque o Senhor os aprova
porque eles passaram na provação e foram quebrados e humilhados. E um homem de Deus, ele responde corretamente. Se alguém pergunta, você já está pronto? Ele vai responder assim, estou em processo. Eu estou em processo, eu não estou pronto, mas eu estou em processo. Eu quero estar pronto, mas eu não estou ainda. Tem coisas ainda na minha vida que precisam ser tratadas por Deus. Eu sei muito bem. E assim vai. O homem tem que ser humilde para responder dessa forma. Avançando um pouquinho, agora voltamos lá no texto, né? Puxa, dei uma volta. Mas vamos lá, 1 Timóteo 4,16. Voltem para o texto de Timóteo agora. 4,16. Vamos ler? Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha só, o que Paulo quer ensinar com isso? E o que Paulo está dizendo a Timóteo, aconselhando Timóteo? Em primeiro lugar, o cuidado de si mesmo e do ministério da palavra deve priorizar todo e qualquer outro cuidado pastoral na vida do ministro da palavra. Não significa que o ministro da palavra não vai aconselhar um casal que precisa de aconselhamento, um jovem que está perdido nas drogas, ou alguma outra coisa. Não significa que ele não vai pastorear o rebanho. Mas esse tipo de manutenção é secundária. O que ele não pode deixar é de ensinar a palavra. Ou seja, de cuidar do testemunho dele e da palavra, da doutrina, porque ele é o mestre da igreja. Se ele é mestre, ele tem que ser bom de ensino. Tanto mostrando na vida dele aquilo que ele ensina, a ética, não é? Está de acordo com o que ele ensina, como também ensinar bem, de forma convincente, de forma que facilita a aplicação do ouvinte e salva o ouvinte. Não é? Então, primeira coisa, mais importante, é cuidar do ministério da palavra. Lembram-se em Atos capítulo 6, os apóstolos que foram os nossos antecessores, os antecessores dos presbíteros. Os presbíteros são sucessores dos apóstolos. Não que eles vão ter novas revelações, nada disso. Só os apóstolos tiveram essa autoridade. Mas nós, presbíteros, somos sucessores dele. Em que sentido? Em sermos homens da palavra e da oração. Lembram-se em Atos 6, eles não deixaram o ministério da oração e da palavra. E não fizeram outra coisa, a não ser cuidar desse ministério, da oração e da palavra. Não é? Em segundo lugar, a gente aprende que continuar ou perseverar nesses deveres, como diz aqui no versículo 16 de 1 Timóteo 4, continuar ou perseverar nesses deveres, trará estabilidade pessoal, ministerial para o líder e eclesiástica. A igreja vai se sentir segura. Irmãos, imagine uma igreja sendo liderada por um pastor que não sabe para onde vai, para onde vem, de onde vai. Ele está perdido. Ele não sabe, ele não tem convicção do que ele ensina, do que ele vive, do que ele decide, não decide. Irmãos, que coluna é essa que fica para lá e para cá? Para lá e para cá. Precisa ser convicto. Isso não é perfeição. É ter convicção, inclusive dos seus erros, para depois se arrepender e corrigir os seus erros. Então, a estabilidade pessoal dele, do seu ministério, como pastor, como presbítero, como diácono, vai levar à estabilidade da igreja, eclesiástica aqui é da igreja, onde ele lidera, onde ele é presbítero. Vamos falar de presbítero, né? Que é a coluna, não é? Agora, dá uma olhadinha em Gálatas 2,9. O que significa, nem eu lembro agora, Gálatas 2,9. Qual é o texto? Vamos ver aí. Gálatas 2. Lógico, é o elogio de Paulo a Pedro. Lembrei. Gálatas 2, versículo 9.
E quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo está falando aqui, a graça que Deus deu a Paulo, Tiago, Cefas, aqui é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Aqui Paulo está dizendo, Pedro foi coluna para nós. Abraçamos a mesma causa, repartimos a missão. Vocês vão para os judeus, nós vamos para os gentios. Mas Paulo diz que eles eram coluna, Tiago, Pedro e João. 3 colunas da igreja. Coluna tem que ter essa estabilidade. Não significa que o homem não passa por temores, não significa que ele não passa por crises, mas significa que ele corre atrás para resolver todas elas, porque ele sabe que não só ele, não só sua casa, mas também a sua igreja depende dessa estabilidade. Ele não fica aí na dúvida. Vou correr atrás, preciso fazer alguma coisa. Senão eu não sirvo para ser coluna. É irresponsabilidade eu me colocar como coluna, um presbítero, um diácono, sendo que eu estou mal. Eu não me aguento sozinho, eu preciso sarar ou eu abandono a missão. Eu entrego o cargo, eu passo o bastão. Chegou o meu tempo. Deu o meu tempo. O que mais? O que significa expor esses deveres? Quais são esses deveres que Paulo está falando aqui? Ele diz, não é? Ele diz lá, continua nesses deveres. Bom, se você ler todo o trecho, do versículo 6 até o 15, você vai ver eles, eu resumi aqui. Versículo 6, um dos deveres, expor o bom alimento que ele tem. Paulo diz para ele assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo era um cara que estava bem alimentado, com a sã doutrina. Ele tinha que pegar essa sã doutrina que ele tinha e repartir com os outros. É igual um pedaço de pão, ele tem pão lá em casa, ele vai dividir o pão com os outros. O mesmo conhecimento dele, ele repartiria com os outros. Você está alimentado, Timóteo? Reparte com os irmãos. Primeira coisa, expor esse bom alimento. Não é repartir, não é? Segunda coisa, rejeitar as más conversações e exercitar-se na piedade. Versículos 7 e 8. Paulo diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico é pouco proveitoso. Para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e da vida, e do quê? E da que há de ser. Então, Paulo está dizendo assim, você tem que exercitar-se na piedade, tenha ética, mas não é só ética, veja bem. Piedade não é ser um homem que paga as contas em dia só, é isso também. Não é só um homem que não é briguento, encrenqueiro, com todo mundo. É isso também. Mas ética piedosa significa alguém que segue a Cristo. É um discípulo de Cristo. Ele é um cristão exemplar. Ele usa dos meios de graça para crescer, para amadurecer. Não é só ser um homem honesto segundo o mundo, mas é ser um homem honesto segundo o mundo e bom discípulo de Cristo. Um cristão, que todas as coisas da igreja, ele está envolvido. Ele tem participação, ele quer estar envolvido. E mais do que isso, não só envolvido com as coisas da igreja, mas ele tem ética cristã dentro do seu lar, ensinando seus filhos a Bíblia. Não é só ensinando a pagar as contas em dia, isso é bom, mas não é tudo. Ensinar que não pode brigar com a mamãe porque tem que respeitar a mamãe, isso é bom, mas não é tudo. Abra a Bíblia, isso você vai ser um homem piedoso. Ensine a Bíblia em casa. Você vai passar a piedade que é sua, bom alimento que você tem, reparta com seus irmãos. Ensina lá em casa. Isso é ética piedosa. Não é? O que mais? Confiar em Deus, versículos 9 e 10. Paulo diz que fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Qual é? Versículo 10. Ora,
é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo está dizendo assim: nós nos esforçamos para cumprir o ministério, porém, quem cumpre até o fim é Deus, e nós esperamos em Deus. Nós não temos poder para converter as pessoas. Nós não temos poder para inculcar na mente dos ouvintes a verdade. Olha, marido, não para de bater na tua esposa. Você não pode fazer isso, porque Cristo ensinou que você tem que amar a esposa como Ele amou a igreja. Mas o presbítero passa esse ensinamento, mas ele não tem poder de fazer com que o homem obedeça. Quem faz isso? Deus. Ele esperava em Deus. O ministério dele dependia de Deus, mais do que deles. Então ele confiava em Deus. Depois, governar pelo exemplo, versículos 11 e 12. Paulo diz para Timóteo: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Paulo está dizendo para Timóteo, até onde mesmo? Desculpa, é 11 e 12, né? Governa pelo exemplo. Sim. Timóteo não deveria governar pela força. Porque jovem, eu tenho força, então eu vou inculcar na cabeça desses velhinhos aqui uma nova maneira de caminhar como igreja. Não. Paulo diz: dá o exemplo, governa pelo exemplo, não pela dureza de imposição. Não faça isso. Mesmo você sendo moço. Paulo está falando assim: não deixe que as suas paixões possam levar a igreja a desacreditar o teu ministério, porque você está sendo muito forte, né? Ou querendo governar pela força da mocidade. Não deixe que que o teu ministério caia em descrédito pela tua mocidade. Pelo contrário, torna-te exemplo. Seja exemplo e modelo do rebanho. Por último, voltando. Versículos 13 a 15, demonstrar crescimento. Sim, aqui crescimento vocacional, crescimento Você foi chamado para ser presbítero? Cresça nisso. Você foi chamado para ser diácono? Cresça nisso. Ele está dizendo assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Está falando para ele, leitura, exortação e ensino para os outros. Leitura para ele também. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Para quê? O resultado está aqui. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo está dizendo assim: progrida, melhore naquele ministério que você recebeu do Senhor. Como é que você melhora o teu ministério? Primeiro você tem que conhecer o teu ministério. O que eu faço na igreja? O que um presbítero faz na igreja? Você já aprendeu com todas essas aulas que a gente deu, não é? Acho que deu para aprender um pouquinho. O que o presbítero faz? Segunda coisa, para eu pregar bem, o que eu tenho que fazer? Aí você vai buscar os recursos. Para eu ser convincente, o que eu tenho que fazer? Vou buscar recursos. É isso que nós vamos chegar agora no segundo ponto. Vamos lá então, avançando. Em terceiro lugar, ainda 1 Timóteo 4,16, salvar os teus ouvintes significa que o que salva é a sã doutrina, ouvir a palavra, e não o testemunho de vida do líder. Embora, voltando lá para Timóteo 4,16, 1 Timóteo 4,16, ele diz que salvará, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes, não os teus observadores, não aquelas pessoas que estão olhando para a tua vida, mas aquelas pessoas que estão escutando a tua pregação, o teu ensino. O que salva é a palavra. O que salva é a palavra, e não o testemunho de vida do líder. Porém, o testemunho de vida do líder adorna. O que é adornar? Servir de moldura, como uma moldura. O que é moldura? Moldura, por exemplo, a obra de arte é a pintura no centro de um quadro, não é isso? Aquilo é a obra de arte. Aquilo é a palavra de Deus, por exemplo.
Mas o que coloca em volta evidencia o que está no centro. A vida do presbítero adorna como uma moldura que expõe a palavra. Quando a pessoa ouve a palavra e olha para o presbítero, ele fala assim: esse homem tem testemunho para falar isso. É possível viver o que ele está ensinando porque ele está vivendo. Moldura, expõe. Testemunho de vida, expõe o ensino dele. Além de exemplificar e motivar outros a aplicar esse mesmo ensino às suas vidas. Paulo então chama de salvação aqui, não é a salvação no sentido de que ouviram a primeira vez o evangelho somente, pode ser também, pode ser que Timóteo iria pregar, tendo um testemunho de vida, ia pregar o evangelho para a primeira vez a alguns ouvintes, e essas pessoas iam ser salvas no sentido de serem evangelizadas pela primeira vez e se converterem. Mas salvar aqui também é fazer com que pessoas que já são cristãs, pessoas já cristãs, se convertam dos seus maus caminhos pelo exemplo e pela pregação, pelo ensino de Timóteo. Gente que se converteu, mas ainda continua na pornografia. Pelo exemplo de Timóteo e pela palavra de Timóteo, eles iam ser salvos daquele pecado. E assim por diante. Vários outros pecados. Pelo exemplo e pela palavra, mais pela palavra do que pelo exemplo, né, de Timóteo. É isso que Paulo quer dizer. Então a salvação, Paulo chama de salvação o ato de obediência aos ensinos bíblicos do guia. O guia aqui seria Timóteo, não é? Avançando. Cuidar da doutrina. O que significa? Agora que eu quero me deter um pouco mais, apesar que o tempo está corrido, vamos lá, vamos correr. Abram comigo, 2 Timóteo 2,15. Eu quero trabalhar com você o que significa cuidar da sã doutrina. O que quer dizer isso? Parece assim: eu vou esconder a Bíblia, né? Para nenhum ladrão roubar a Bíblia. Eu vou cuidar da sã doutrina, vou pôr ela num cofre. É isso? Não. Vamos ver o que significa cuidar da sã doutrina. 2 Timóteo 2,15, avançando só um pouquinho aí na tua Bíblia, já chega em 2 Timóteo, você vê? Que legal, né, essa sequência. Primeiro vem a primeira, depois vem a segunda. Né? Agora, 2 Timóteo 2,15. Vamos lá. Paulo diz assim, vou ler o texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo 15 significa... Cuidar da doutrina significa manejar bem a palavra da verdade. Tem a ver com o tipo de ensino, didática, que ele tem. Cuidar cuidar da doutrina que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele deve cuidar para que ela seja realidade nele e que ele tenha cuidado de ensinar bem. Cuidado de que essa doutrina não seja obscura para os seus ouvintes, porque ele diz, voltando lá em 1 Timóteo 4,16, diz que a maneira com que ele vai ensinar, as pessoas vão ouvir e vão ser salvas, vão ser convencidas dos seus pecados, vão ser convencidas dos seus desvios doutrinários. Então, se o líder não sabe explicar bem, ele não sabe, ele não é apto a ensinar. E Paulo está dizendo aqui, 2 Timóteo 2,15, manejar bem a palavra da verdade. Aqui, a ideia de Paulo é de alguém que corta em linha reta. A ideia no grego original de manejar é mais ou menos alguém que usa bem uma espada, que ele corta bem né? Pedro não sabia manejar bem a espada. Quando ele foi proteger Jesus lá no Getsemane, ele pegou a sua espada e ele foi cortar o pescoço de Malco, né? E o que aconteceu? Ele cortou só a orelha. Ele errou. Ainda bem. A ideia de Pedro era cortar o pescoço, mas ele cortou só a orelhinha. Manejava mal a espada. A ideia aqui é mais ou menos essa. Ele maneja bem a palavra da verdade. Ele é preciso, como um cirurgião bem treinado, usa adequadamente o seu bisturi, como ele corta precisamente, em detalhes corretos, reto, corte
reto. Corte reto é corte preciso. Essa é a ideia de Paulo. Significa então que o líder deve ter intimidade com a palavra, a ponto de saber dividir bem e dar a porção adequada aos ouvintes, como um pai de família divide o alimento a cada membro da casa. Essa ideia aqui, essa analogia com o pai de família, é de Calvino. Ele diz que manejar bem a palavra da verdade é saber repartir a cada um a porção que aquela pessoa precisa. O pai sabe que um filho mais fortinho, mais gordinho, mais saudável, ele precisa de menos alimento do que um que está raquítico, mais magrinho e mais deficiente, mais doentinho. Vai dar uma comida melhor para ele, mais adequada. Isso mostra que o homem tem que ter discernimento na hora de ensinar, ele tem que ensinar corretamente, ele sabe qual é o público dele, e diante do público dele ele sabe repartir, de forma que todo mundo saia convencido daquilo que ele ensina. Se o povo for para casa com dúvida, o alimento não foi bom, e não serviu para nada. Então, ele serve como um pai de família que dá o alimento adequado a cada membro da casa. Ainda, cuidar da doutrina significa outra coisa. Avançando aí no 2 Timóteo 2, veja o versículo 16, uma outra explicação que vem aí imediatamente a seguir do versículo 15. O que é que diz? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A primeira vez quando a gente lê esse texto, versículo 16, a gente pode pensar assim: Timóteo, não se misture com falsos mestres que falam palavras fúteis, não é? Que falam, tem falatórios inúteis, né? Fúteis, né? E profanos. Não fica ouvindo essas coisas. Não é a primeira impressão que você tem? Paulo está dizendo para Timóteo, não fica ouvindo essas coisas. Essa é a primeira impressão. Ah, só eu que tive então. Tá bom, vai, só eu. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: não use esses mesmos falatórios. Olha o resto do versículo. Paulo diz assim: evita esses falatórios, pois os que deles usam. Paulo está dizendo assim: Timóteo, não use esse tipo de falatório nos seus ensinos, nas suas aulas, nas suas pregações. O que significa, em primeiro lugar, falatórios inúteis e profanos? Em primeiro lugar, não usar de falatórios inúteis. O que seria falatório inútil? São palavras vazias, que não suprem o rebanho, não têm explicação suficiente e nem aplicação convincente. Falatório inútil é você encher linguiça. Você lembra do termo encher linguiça? Você pega um texto e vai falando um monte de coisa, e termina a pregação, e você continua enchendo linguiça, e vai enchendo linguiça, né? E a pessoa vai para casa vazia. Não tem substância, não teve preparo prévio. A pessoa não estudou, não consultou, não pesquisou, não foi a fundo no texto. E ele não vai saber passar nada, ele não tem nada, ele não buscou. Então, falatórios inúteis é isso, é vazio. Palavras vazias. Não tem explicação suficiente, que tira dúvida dos ouvintes, não salva ninguém. E nem aplicação convincente. Quer dizer, a pessoa vai para casa e não tem aplicação. Ah, não teve aplicação. O que ela leva para casa? Nada. Eu vim da minha casa, como alguém vai para o supermercado com uma sacola vazia, porque eu vim faminto para encher de comida, mas eu volto para casa porque o supermercado não tinha comida. Eu volto para casa, depois da pregação, vazio. Vou comer o que em casa? Nada. Vou passar vazio aquela semana, porque o falatório foi vazio. Segundo ponto é usar de falatórios profanos. Que são falatórios profanos? São palavras de baixo calão, ofensivas, maledicências. Ambas não edificam, nem as inúteis e nem as profanas edificam. Falatório profano é quando são brincadeiras pesadas, não é? E eu já disse que eu preciso ser tratado nessa área.
Muitas vezes eu brinco de maneira que até fica meio sem graça depois. Depois fica sem graça. Eu preciso ser trabalhado nessa área, não é? Evitar esse tipo de brincadeira, né? Então, essas duas coisas não edificam. Agora, caso o pregador não tenha esse cuidado ou preparo, como Paulo diz aqui, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de quem não tem que se envergonhar, no versículo 16, né? Então, se o pregador não tem esse cuidado ou preparo, ele não está aprovado ou apto diante de Deus, ou segundo Deus. Ele não é um homem preparado e não está aprovado diante de Deus, porque ele não sabe explicar o que ele ensina, porque ele não usou, ele não maneja bem a palavra da verdade. E poderá experimentar uma possível situação de vergonha pública. O que é que Paulo diz aí? Que esse homem que, se ele não manejar bem a palavra da verdade, ele vai passar vergonha. É o raciocínio inverso, não é? Quando Paulo diz assim, versículo 16, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está querendo dizer o seguinte: se você manejar bem a palavra da verdade, você não vai passar vergonha em público. Porque o teu ensino não vai ser vazio, oco e infrutífero. Você não vai passar vergonha. Se você se preparar antes, se você for esforçado, se você for humilde o suficiente para buscar ajuda de outros comentaristas, de outros teólogos, e aprofundar naquele texto. Mais do que isso, eu não sei falar, então vou aprender a falar. Vou fazer um curso, vou fazer um preparo, vou me preparar para eu poder falar bem, para eu poder ser desinibido na hora de pregar. Porque a igreja precisa disso. Se eu não quero isso, eu passo a bola para outro que tenha essa condição. E não vou servir de coluna, porque isso é brincar com Deus. Se eu não sou coluna para isso, eu tenho que dar lugar para outro. Porque a igreja está alicerçada sobre os seus líderes nesse sentido. Precisa de boa coluna, senão ela cai. E é isso que Paulo está ensinando, não é? O que mais? Então, aonde eu estou aqui? Mais uma vez. Portanto, cuidar da doutrina significa, em primeiro lugar, preparar-se através de estudos e pesquisas exaustivas do texto a ser exposto à igreja, familiarizando-se com ele, o máximo possível. E ter paixão pelo aprendizado dos outros. Você pode ser um bom aprendiz, mas aqui não estou falando só de ser um bom aprendiz. Manejar bem a palavra da verdade significa que você é um bom aprendiz, mas também é um bom mestre. Mestre não é só aquele que aprende direitinho, estudioso, ele sabe tudo daquele texto, ele aprofundou, ele pesquisou, ótimo, ele tem parte da necessidade de um homem que ensina. Parte. Conhecimento é parte. Agora, expressar esse conhecimento para outros é a segunda parte de ser um mestre. E se a pessoa não está preparada para isso, ela não é apta para ensinar. Ele tem que buscar alguma coisa, porque ele tem que ter paixão pelo aprendizado. Quem de nós, quando a gente ensina, se você tem paixão pelo aprendizado, quem de nós não gostaria de ver que o nosso ouvinte foi salvo pela minha pregação? Ele foi convencido pela minha pregação. A gente se gloria no Senhor, não é? Porque foi usado por Deus como uma ferramenta de Deus para ajudar os outros. E os outros voltam para casa e dizem assim: hoje eu entendi aquele texto. Que bom, vou colocar em prática. Isso tem que ter paixão no nosso coração para isso. E se a gente não tiver, nós não somos aptos para o ensino. Segunda coisa, preparar-se para expor com clareza. Abram comigo aí no mesmo texto, 1 Timóteo 4, veja o versículo 1, só a primeira parte do versículo 1. Esse mesmo texto aí que nós estamos, né? Capítulo 4 de 1 Timóteo. Olha só, primeira partezinha. Ora, o Espírito afirma expressamente que.
O que é que significa isso? O Espírito afirma expressamente que significa que o Espírito, de alguma maneira sobrenatural, tipo a voz do vento, falou para Paulo, falar para Timóteo, que viriam muitos falsos mestres nos últimos tempos. É isso? Não. O Espírito expressamente falou através da boca de Paulo o seguinte, 2 pontos. Aí vem o ensinamento. O que é expressamente? Alguém tem outra versão? A sua é diferente? É expressamente também? Expressamente significa de forma clara. Expressamente significa sem rodeios. Expressamente significa sem encher linguiça. Direto ao ponto. Hã? Não entendi. Tacitamente? Ah, bom termo esse aí, hein? Não conhecia. Tacitamente é subentendido, está meio escondido, né? Isso. Expressamente, Paulo buscou lá do fundo do baú, trouxe para cima e expôs para os irmãos. Expressamente, com clareza. Todo mundo entendia, desde o mais culto até o menos culto, não importa, ele foi expresso. O objetivo do Espírito Santo é que todo crente entenda, até mesmo os que não são alfabetizados. Expressamente, não é falar palavras que só meia dúzia vão entender porque fizeram doutorado em direito. Vou usar direito. Não. Expressamente é que todo mundo entende, volta para casa convencido daquela verdade. E o Espírito Santo usa homens. Ele não vem mais em forma sobrenatural para falar comigo e com você. E é dessa forma que Paulo quer que Timóteo seja, que ele fale expressamente, que maneja bem a palavra da verdade, que convença os seus ouvintes. Isso é cuidar da doutrina de forma adequada. Cuidar da doutrina é fazer com que essa doutrina entre no coração dos ouvintes, seja ele qual for o ouvinte, tipo de ouvinte. Isso é expressar-se bem. O Espírito Santo expressa-se bem. Se ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, se ele falar em grego, quem que vai entender? Se ele encher linguiça, quem que vai entender? Ele é claro, ele é objetivo. Você pecou. Senhor, qual é o meu pecado? Você adulterou. Rápido, objetivo, incisivo, aquele bisturi preciso no corte reto. É isso, manejar bem a palavra da verdade, não é? Então, preparar-se para expor com clareza, dirimindo dúvidas dos ouvintes e ensinando-os a aplicar as lições aprendidas às suas vidas. Se não houver aplicação das verdades, a gente vem fazer o que aqui? O que é que eu venho fazer numa igreja ouvindo uma palavra que não tem aplicação? Primeiro que eu não entendo, não houve uma explicação convincente. E depois não houve uma aplicação. Para que serviu aquele texto? Para que serviu aquela pregação? É a mesma coisa que eu fosse assistir um filme no cinema? É muito mais legal assistir o filme no cinema, então. Pelo menos se eu olhar para os meus presbíteros, eles são meio feinhos. Se eles estiverem aqui na frente, tem muitos galãs do cinema que é mais legal assistir filme com eles. Se eu vier aqui só para ver a belezura dos meus presbíteros, estou perdido. Elô. Sempre tem uma moral, né? É. Em alguns filmes até a gente sai meio edificado, né? É verdade. Verdade. Terceiro, então manejar tem a ver com expor, expressar-se bem. Não somente aprender bem, mas também ensinar bem. Convencer os ouvintes a viver os seus ensinamentos. Convencer os ouvintes a viver o que você ensina. É lógico que nem todo mundo está querendo aprender.
mas você fez a tua parte, você foi convincente, você expôs de maneira clara, expressa, objetiva, e agora fica na mão do outro. Deus chegou a Ezequiel uma vez e falou assim: eu quero que você fale as verdades. Se você profetizar adequadamente e a pessoa não te ouvir, eu ferirei aquela pessoa, mas o sangue dela não cairá sobre a tua cabeça. Porém, se eu te disser, fala tal coisa para o povo, e você não falar, eu matarei aquela pessoa, mas o sangue dela vai cair sobre a tua cabeça. Eu vou cobrar de você, porque você não ensinou direito. Você não profetizou adequadamente. O que nós aprendemos para fechar de vez? O cuidado da doutrina por parte dos ministros da palavra está relacionado com o seu comportamento piedoso e ética santa, que adorna os seus ensinos. Primeira coisa que a gente entende, cuidar de ti mesmo e da doutrina, né, está também relacionado com a ética do ministro, não é? Uma ética santa, piedosa, não é? Um comportamento piedoso. Mas cuidar da doutrina também se refere a ter preparo bíblico e teológico suficiente, além de boa oratória e didática. O que é didática? É a arte de fazer as pessoas entenderem o que você fala, o que você ensina. Ou a arte de ensinar. Didática é técnica de convencimento dos teus ensinos. É uma arte. Existe um preparo para isso. Para poder expor as Escrituras de forma clara, expressa, sem rodeios, com objetividade, trazendo esclarecimento aos ouvintes, persuadindo-os e ajudando-os a aplicar o ensino bíblico em sua realidade de vida. Irmãos, é saber explicar e saber ajudar ao membro que ouviu, quando ele te procura: irmão, eu fui convencido disso, mas eu não consigo colocar em prática. Como é que eu faço? Vem cá, irmão, pela graça de Deus eu estou conseguindo colocar isso em prática lá em casa. Vem cá, vem ver como é que eu faço. Chama a pessoa, discipula, caminha junto, não é? Mas primeiro ela precisa ser despertada pela palavra. Pela palavra. Aí ela vai também ser trabalhada pela palavra para aplicar. Terceiro e último, o presbítero deve ser apto para ensinar tanto em público, pregações e aulas, como pessoalmente ou de forma particular, discipulado e aconselhamento, no discipulado e no aconselhamento. Então, alguns não vão ter tal didática, não é, aprimorada, no sentido de pregar mais vezes. Existe, sim, uma distinção, uma diferenciação entre alguns presbíteros e outros. Alguns vão ter mais facilidade em falar em particular, e outros mais em público, ou outros nos dois. Mas aqui não quer dizer que eles não saibam ensinar. Todos têm que saber ensinar. E por que a pregação pública é importante que a igreja ouça todos os presbíteros de preferência falar? Porque ela se identifica com a voz do seu mestre. De alguma maneira, ainda que seja uma pregação bastante simples, mas que seja objetiva, que seja verdadeira, que seja honesta, que seja aplicável, isso faz com que as ovelhas recebam aquela voz e elas ouçam Jesus através do líder. Às vezes uma palavra mais profunda, às vezes uma palavra mais simples, mas ela ouça a voz de Jesus. Ela não está ouvindo a voz do pastor, do presbítero. Ela vai ouvir a voz de Jesus, falando para todo o rebanho. E ela vai sair consolada, alimentada. Marcos, quer falar? Você fez assim, não? Desculpa. Então vamos lá. Um pensamento de Martin Lloyd Jones. Um homem que traz grandes problemas e vive num estado de perplexidade é, sem dúvida, um homem que não está preparado para pregar, porque ele estará pregando a um povo com problemas
E sua primeira obrigação é de ajudá-lo a lidar com seus problemas. Está falando da ética. Um homem que está todo descontrolado na sua vida, ele vai ter dificuldade em ajudar os outros. O texto que ele usa foi a pergunta, como poderá um cego guiar outro cego? Martin Lloyd Jones aplica isso aqui. Foi a pergunta do Senhor em tal situação. Um pregador, então, precisa ser um homem caracterizado por um raro grau de espiritualidade. O que significa isso? Cuidar de si mesmo, da sua vida com Deus, de si mesmo. E ser um homem que já tem chegado a um consenso seguro do conhecimento e entendimento da verdade, e sente que está apto para pregar a outros. Ele sente que ele está apto para pregar. Isso aqui é muito necessário para o homem de Deus ser honesto. Porque se ele não está apto, é momento de ele pedir um afastamento. Se ele não está ainda preparado para aquilo, é tempo de ele dar um tempo. Não que ele diga assim, nunca mais. Não, mas ele diz assim, eu vou me preparar melhor, daqui a um tempo eu volto. Daqui a um tempo eu venho. Honestidade é o que Jesus fez com Pedro. Destruiu o coração de Pedro para que ele fosse honesto. Senhor, tu sabes todas essas coisas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. Eu já não posso mais dizer, claro, Senhor. Honestidade, eu não estou bem. Eu vou dar um tempo. A igreja precisa de coluna mais forte do que eu estou fraco. Terminou. Ok. Alguém quer fazer algum complemento? Agora que eu vi a água aqui. Bom, duas coisas. Ou ninguém entendeu, ou então todo mundo entendeu tanto que não precisa nem falar mais nada, né? Amém. Vamos embora então? Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade. E que o Senhor levante mais homens que manejem bem a palavra da verdade, para que nós tenhamos estabilidade como igreja, para que a igreja cristã em Campo Grande seja forte e bem alimentada, bem suprida, como um rebanho que está recebendo verdadeiro alimento que vem do alto, para que nós sejamos piedosos e expressão da Tua glória aqui na terra. Assim nós te pedimos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.